Olá, eu sou Yael Pekarovitch, uma das atrizes do espetáculo Omar, e que foi feito graças à realização do governo do Estado de São Paulo e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, por meio do edital PROAC 01/2022. E eu estou aqui hoje com a Raquel Reixa, que entre várias formações tem a mais interessante, na minha opinião, que é a de Soferet, que é a escriba de manuscritos sagrados judaicos, certo? Se eu estiver errada, ela vai me falar logo mais. Então, em primeiro lugar, bem-vinda e muito obrigada, Raquel, por participar dessa conversa aqui com a gente. Oi, é muito bom estar aqui nessa conversa. Exatamente, uma das minhas formações é escriba. Escriba é essa profissão bastante antiga de textos. Nesse caso judaico, são os textos usados em rituais sagrados, mas o escriba é aquele profissional que nos manteve, que nos deixou a história de todos os povos. Em todos os povos, né, a Sim. gente conhece muito a figura daquele escriba egípcio, e a gente sabe, através dos hieróglifos, né, a história da Pedra de Roseta foi um escriba em pedra, tem pergaminhos, tem papiros. Esse profissional no judaísmo hoje mantém essa profissão para manuscritos sagrados. Então, a minha relação com religião para esse convite que vocês me fizeram hoje, né? É uma honra. Não sei se é prazer falar em conflitos religiosos, mas é uma honra esse convite e poder ter assistido e participado e pensado, refletido tanto sobre o texto e espetáculo de vocês. Obrigada pelo convite. Obrigada a você e obrigada por ter nos assistido. Eu fiquei muito feliz de você ter conseguido ir. Você estava viajando na época da peça em Israel, chegou no último final de semana, na última hora, mas deu para você assistir a gente. A gente escolheu alguns temas para conversar que, de alguma forma, fossem, aparecessem na peça, né? E o que a gente escolheu para conversar com você é o conflito religioso para além do conflito territorial. A gente pode começar falando se é possível dividir isso. É possível falar de conflito territorial separado de conflito religioso nessa região, Israel-Palestina, ou não? Eles estão ligados desde o início. Se você puder dar uma situada de como começou, porque quem não tem ideia, a gente só ouve o que aparece hoje no Jornal Nacional, e as pessoas não têm ideia de que é um assunto antigo. Assim, eu queria me apresentar de uma forma também. Primeiro, eu não acredito de forma nenhuma, né, em conflito religioso. Eu acho um contrassenso esse conceito. Se é conflito, de maneira alguma pode ser religioso. Então, assim, eu não sei de onde vêm essas pessoas que brigam, que matam, que guerreiam em nome de Deus. Então, eu já acho isso se há conflito, não há religião, se há religião, não há conflito. Então, de qualquer lado que seja, né, de qualquer Uhum, religião que se fale em nome de, né, se uhum. chega em guerra, seja em conflito, se chega a matar alguma pessoa, não entendo. Acho que é muito importante começar por aqui e falar assim, bom, então esse conflito, ele vai usar a religião para se justificar. Ele usa o nome de Deus, né? Então, quando a gente fala não em meu nome, né? Sei Sim. lá, eu fico pensando assim, o que que Deus está pensando sobre esse conflito, né? É um pai, é uma mãe, que vê dois filhos se matando, como é que ele pode Dois, falar assim?
Dois filhos quase que gêmeos, não sei, porque não são do mesmo É, pai ou algo assim. exatamente, né? Então, dois avós que vê, não, um avô, uma avó que vê os dois primos, e aí isso é literal, quase nessa região, nesses dois povos, assim, se matando. Como é que um avô, uma avó pode falar meu nome? Como assim? Como que pode dizer que eu gosto mais de um ou de outro? E mesmo que, né, qualquer parte de pudesse existisse um lado certo em uma guerra, eu também acredito que nenhuma guerra existe um lado certo, né? Então, assim, mesmo que houvesse, nenhum avô, nenhuma avó, nenhum pai, nenhuma mãe vai, se chegou nesse conflito, se chegou numa guerra, vai justificar o outro lado. Então, primeira coisa, esse é o meu posicionamento, essa é a minha visão. Então, conflito religioso não dá, não tem explicação, né? Então, a gente está falando de uma outra coisa. Então, conflito religioso separado de conflito territorial, bom, historicamente, a gente volta para a Idade Média, a gente volta para a época dos cruzados, a gente volta para um lugar bem longe disso. Os inimigos dos judeus, dos israelitas, nunca foram os árabes, muito pelo contrário, né? Então, os árabes, como a gente está trazendo assim, biblicamente são os primos, né? Uhum, Na Idade Média, os cristãos eram os grandes inimigos, os árabes eram os povos que davam abrigo, né? Então, assim, o que a gente viu, o que a gente está vendo e o que a peça fala, por mais que seja universal, em vários momentos, em várias linguagens, em várias situações, a gente pode extrapolar muito daquela situação específica da peça, ela, uhum, na, no específico, ela é datada, né? Ela é datada do momento da intifada, ela é datada do momento de homem-bomba, ela é muito uhum, datada de um momento específico, que não é o momento da criação do Estado de Israel e não é do uhum, momento atual do Estado de uhum, Israel mais, né? uhum. Então, ela está circundada ali, vamos dizer, dos anos 90 até os anos dois É, mil e dez mais ou menos, por uhum, ali. Você uhum, pode dizer, nesses 20 anos, que tinha aquela situação, já não existe mais e não existe antes dos anos 90, né? uhum. Isso é importante a gente entender. Agora, conflito Israel-Palestino, o povo palestino existe desde 48, desde a fundação do Estado. Antes disso, estava tudo bem. Tinha uma convivência pacífica, não tinha uma guerra, Uhum, né? Assim, com essas duas populações. Por quê? Porque naquela região, quem controlava primeiro era o Império Otomano, então os turcos eram os colonizadores. uhum, Depois, quando caiu o Império Otomano, os colonizadores eram os britânicos, então aquilo era uma colônia inglesa. Então, quem fosse morar lá era súdito do Império Britânico. Então, tanto os árabes que já eram daquela região, a gente pode chamar Palestina, vai ter gente que vai se dizer que não era chamava Palestina Palestina. ainda, agora né? Mas se O chamava meu pai Palestina, mas fala que quando ele ainda era pequeno, e na década de 40 ainda, mas acho que talvez antes da criação do Estado, que ele trabalhava no Banco da Palestina, no Uruguai, e que ele ouvia, ele lembra, por exemplo, de crianças antissemitas gritarem para ele: Ah, seu judeu, volta para a Palestina, porque ainda se usava isso. Então, era esse seu nome. judeu volta para a Palestina. A Sim. Palestina era um país, ou era uma colônia dos turcos, depois Nessa época, estou falando no início do século passado, antes dos turcos, depois dos ingleses, a Palestina era um país. Sociologicamente, há uma discussão grande e ela é sensível, e por isso eu vou tomar muito cuidado,
sim, Se quem morava naquele país era povo palestino ou era cidadão palestino. E que momento surge palestino como povo? Porque, que nem você está falando, o seu judeu volta para a Palestina. é. Então, se esse cidadão desse lugar da Palestina era povo palestino ou não, quando que ele surge, como que ele se forma, é muito sensível, eu acho mesmo complicado. Então, a gente está falando, eram árabes. E você vai falar, não tem judeu árabe? Tem judeu árabe, judeus que moravam no Egito, que moravam no Líbano, que moravam, né, na Síria, são judeus árabes. Então, Uhum, você tem essa coisa de que povo, eu sou judeu brasileira, né? Eu sou uhum, israelita, não sou israelense, né? Então, essa uhum. questão, povo, por isso que eu estou falando, eu acho que pode ser povo palestino que morava na Palestina. Sociologicamente, essa coisa é muito sensível. Tem teóricos que vão falar uma coisa, tem teóricos. E eu não vou entrar nessa questão aqui, né? Acho que não é isso que a gente vai falar e não é dessa guerra aqui, eu não vou dar essas definições. Mas a Tá, guerra aqui não era isso, né? Então, a gente é, está falando territorial. Se a gente vai é. pedir território por uma questão de ancestralidade, de povo, é muito Como é que complicado, faz? porque É aí muito complicado. porque todos nós, brasileiros, temos que devolver todas as terras para os índios. Exato. Básico. Porque se é de quem pertence a terra desde o princípio, É que os ninguém. grupos mais radicais pregam isso, né? Era É. nossa e acabou, porque a gente, enfim, Então, qual é a questão? No planeta, então não é demarcação de terras indígenas, é devolver todas as terras para os índios, sim, né? claro. Então, a gente está falando de questões territoriais muito complicadas aqui. Então, aí a gente tem que definir, nesse caso, naquela região, quem eram os índios. Porque, historicamente, quem é que chegou primeiro? Sabemos? Aí você não. Porque já existiam esses povos, e assim, você sabe quem morava lá, por exemplo, teve várias guerras, então antes tinham os babilônios, depois foram conquistados pelos romanos, depois, mas tinha lá que viviam. Então, antes dos babilônios, antes dos romanos conquistarem, destruírem os templos que a gente tem histórica, arqueologicamente, a gente tem as comprovações dos povos que moravam lá. Tinham vários. Tinham os hititas, os iveus, os cananeus, os iteus. Sim. Você tinha vários povos. Os Quais são os filisteus, que eu achava que remanescentes? palestinos vinha de filisteus até, não sei. Mas então, você tem esses povos. Cadê esses Uhum. povos? São todos eles árabes hoje. São todos eles. Aí o judeu fala assim: não, sou eu. Mas aí ele fala assim: não, mas você teve 2000 anos, pelo menos, né, de exílio. Isso te dá o direito de reivindicar 2000 anos de exílio. Bom, mas esses 2000 anos, porque eu fui expulso. Então, a lei do refugiado. Quanto tempo vale a lei do refugiado? Se esse palestino está pedindo refúgio porque ele foi expulso agora há 70 anos, então 70 vale 2000 anos, não vale. Então, a gente está entrando numa seara, e aí, não, então vai para a Bíblia. Então, eu sou índio aqui, né? Eu tenho direito a essa terra, ancestralidade, porque na Bíblia é minha. E aí entra a religião. Exato. Então, biblicamente, E essa terra é biblicamente nós minha. temos Jerusalém aí, que Tá, mas aí é você. tão importante para ambos. Então, mas aí eu vou dizer teorias literárias, né? Bíblicas. A Bíblia é fato ou é verdade? Ai, nossa, se a gente entrar nisso, ai, meu Deus. Aí é que É, tá.
Entendeu? A Bíblia é o texto bíblico, né? Da onde veio, qual é a origem? É fato ou é verdade? Da onde que vem, qual é a origem desse texto? Então, você jamais pode reivindicar qualquer, o que quer que seja concretamente por uma verdade bíblica. Ah, mas Abraão comprou essa terra, então ela é minha. Gente, nenhuma posse de terra, historicamente, no planeta viking, vai querer agora. Então, todo mundo, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, o Uruguai, né? Foram Sim, as conquistados guerras através. foram acontecendo. Então, não posso Hum. hoje reivindicar nenhum território por um conceito bíblico. Então, por mais que eu fale em, né, direitos ancestrais e tal, não é por aí. A história aconteceu, houveram guerras, e a partir daí, então você chega 48, a Inglaterra fez, sim, né, aquela divisão, a Jordânia incitou o povo a não aceitar metade, que a Inglaterra dividiu, né, o país que a partilha, não foi aceita por um lado, houve a Guerra da Independência, e um lado ganhou, um lado perdeu. Pronto. É, eu tinha entendido que o grande problema era incluir Jerusalém, era excluir Jerusalém desse pedaço de terra. Não Mas sei, aí talvez o sempre grande vai ter um problema problema, não sei. é o grande problema, mas aí é na apelação. Se você for historicamente, foi isso, passou uma régua, essa régua dividia a cidade de Jerusalém no Você meio, acha que seria possível? foi até 67. A cidade de Jerusalém estava dividida no meio, a cidade velha de Jerusalém, o muro, não pertencia a Israel. Aquela parte, a cidade velha, o muro, foi conquistado na Guerra de 67. Por que que teve guerra em 67? Por que que teve guerra dos 6 dias? Por que que teve essa outra guerra? Porque a partilha não foi aceita. Por que que não foi aceita? Porque a Jordânia, principalmente o rei da Jordânia, falou assim: não, esses judeus não são o problema do Oriente Médio, esses judeus são o problema da Europa, que fez a Segunda Guerra Mundial. A gente Uhum. não quer esses caras famintos, maltrapilhos, traumatizados aqui na nossa região. Devolve eles à Europa que cuide deles. Eles são problema da Europa, não nosso. Mas, Devolve eles para mas lá. sempre houve os judeus ali de qualquer forma. Houve o grande exílio, mas de alguma forma ficaram E muitos. E claro que se sabia que esses judeus que moravam lá, que estavam lá, tinham um movimento sionista, tinham o Congresso sionista e estavam se preparando para declarar uma independência. Ninguém era burro. Uhum. Claro que tinha esse movimento, mas não era desse jeito, não Não era existia o naquele movimento momento. dos palestinos. Nós queremos também, vamos organizar para ter o Estado palestino aqui. Naquele momento, todo o movimento sionista, ele estava formatando um país, uma independência com respeito, e não numa hora para outra, olha, tá aqui, vamos lá. Talvez pudesse, estava demorando 50 anos, ia ser conversado, sei lá, dizem, a gente gosta de pensar, que não ia vir de cima para baixo, toma, cala a boca, e danem-se expulsando quem já estava, porque foi expulsando quem já estava. Sim, as pessoas que nasceram ali, você pode se dizer que são israelenses também, porque nasceram aonde hoje Exatamente. é o Estado de Israel. Exatamente. Então, assim, foi uma É difícil. oportunidade para quem queria ir para aquele movimento. Ah, a gente não estava conseguindo, olha, agora deu, dane-se, veio a guerra. E os outros falaram assim: não, a gente sabe que vocês sempre quiseram voltar para cá e ter o país, mas não é assim, então a gente não vai aceitar. Do jeito que estava devagarzinho, né? A gente Hum, fingia que não via, vocês fingiam que Uhum. não estavam, e a gente estava indo. Mas do jeito que
a Inglaterra fez, do jeito que fez, porque está todo mundo falido na Europa, esse problema vai cair na minha cabeça, eu não vou aceitar. Não aceitou, foi para a guerra. Na guerra, tudo ou nada, um ganha, um perde, chegou na situação que você está. E aí, quando perdeu, os dois lados, né? Vai para Jerusalém, vamos usar o nome de Deus, porque você apela no nome de Deus, Jerusalém, você vai e você ganha adeptos, né? Então você tem esses políticos, você tem os marqueteiros, você tem. E aí é fácil Sempre usar se o nome de usou, né? A Deus. religião sempre foi usada para isso. Sempre foi usada. Mas aí qual é a história de Jerusalém e por que que eu não compro? Primeiro, porque até de 47 para 48 para 67, você tem 18 anos, que nunca foi o problema, que Israel já existia, já tinha, não sei o quê. Depois, você tem, mesmo Jerusalém até hoje, sempre se fala em Jerusalém, todos esses projetos de cidade compartilhada, nunca foi o território anexado, sempre foi território da linha verde, da linha vermelha, sempre teve essas coisas. Então, Jerusalém nunca foi uma coisa de proibir, te expulsar, como teve outros, mesmo Ariel Sharon, que nunca foi gente boa, não, mas nunca quis expulsar, né? Uhum. Aquela coisa. E, é, e a mesquita, vamos dizer, que está lá no lugar mais sagrado para os judeus, que era onde é o templo e tal, não é Meca. Quer dizer, o lugar mais sagrado para os muçulmanos é Meca, é bem longe de Israel, é bem longe de Jerusalém, então não é um lugar sagrado para os muçulmanos. Tem uma mesquita lá? Tem, Uhum. mas a El-Aqsa não é Meca. Então, a gente não está falando alguma coisa que é a mesma linguagem. Então, quando a gente é usado. Uhum. Sim, é a minha religião. Sim, é um lugar sagrado para mim. Sim, essa mesquita é sagrada para outro povo. Sim, Jerusalém é o centro, o berço. Ah lá, o cavalo, tem a história, tem os dois irmãos, tem várias histórias nessa mesquita de Al-Aqsa, Sim, né? sim. Mas não é Um isso que a gente lugar está falando. importante, enfim, tá. Mas não é o que a gente está falando. Uhum. Né? Não é a guerra, não é o sangue, não é o tudo ou nada, nem para os judeus, porque a gente viveu 2000 anos no exílio e o judaísmo sobreviveu, Uhum. e nem porque o lugar mais sagrado para onde eles precisam rezar é Meca. Então, quando a Uhum. gente não pode abrir mão, a gente não pode sobreviver, a gente tem que matar para isso, porque Deus não pode viver sobre isso, não é religião, é outra coisa, na minha Exato, visão. exato. Não, eu concordo super com a sua visão. E o que você achou da peça? Ah, é linda, né? Então, assim, religiosamente vou fazer essa análise para esse lado da religião, né? Tem várias. Porque eu lembro que uma Ah, das coisas que me encantou foram os encontros dos rituais, quando a avó Palestina fala de como elas comem as frutas secas, no dia específico, né, e todas juntas conversando, e como nós também tínhamos ali o Shabat, o encontro para, de alguma forma, celebrar, agradecer alguma coisa, o lavar as mãos, cada um do seu jeito, mas também tem esse ritual de lavagem. Eu achei, eu achei lindo esses encontros. Foi uma das coisas que eu mais gostei nessa peça foi isso, foi esses pontos em comum que elas iam encontrando no decorrer do tempo. então, esses pontos em comum, de novo, dos encontros, eu acho que as religiões, elas falam muito mais de encontros do que de separações e brigas e guerras. Todas as religiões vão falar desses encontros, não é à Sim, toa mesmo que esses encontros são mais fáceis de acontecer com mulheres, né? não é à Não toa. é à, não é à toa. Essa peça, ela estava cheia nesses encontros, nesses rituais, ela tinha muita simbologia, desde os nomes, né?
desde o mar, o que que é o mar, o que que é, né, o que é essa água, o que que são, né, essa... Dânia, você sabe o que quer dizer? Dânia, de onde vem o nome Dânia? Dana é justiça e há de Deus, né? Ah, tá, bom, lógico, não à toa, tá. Dana é aquele que julga, né? Justiça, Dana Yah, Deus. Então, assim, tinha muita... Então, qual era o trabalho de quem julga? Era essa assistência social, essa coisa. E aí tinha esse momento, você falava assim, mas isso eu não posso fazer, esse é o meu limite. Então, é Uhum, interessante para mim ver assim, mesmo, né, quando você, num conflito, quando você quer ajudar, eu não estou nesse conflito, eu enxergo o outro uhum, lado, eu sou subversiva nesse ponto, né? Mas eu tenho uhum, limite, né? Eu não posso tudo. Eu não te conheço, como que você entra na minha sala assim? Quem você pensa que você é? Como que você vai uhum. fazer, né? Então, tinha algumas coisas assim bastante Ou interessantes. Cádiz, eu fiquei reticente por um tempo com a história quando ela fala, mas você não vai rezar o Cádiz? Não, mas e o Miniar, né? Não, mas eu tenho aqui todos os homens da minha aldeia que eu carrego. Nós estamos Né? aqui só nós três, vamos rezar, gente. Eu acho que E ser um estrangeiro que te traz a sua tradição é uma coisa muito comum, né? Quando é o outro que, porque a gente sim. se reconhece, se garante e às vezes a gente se encontra no outro, Ah, né? E é isso, acho que muitas tradições ou a religião, e é esse Deus que eu acredito quando a gente fala Deus é um, né? A gente só se completa, né? Quando escuta ou quando pode dar, não é só receber, quando a gente pode dar para o outro e quando a gente é, recebe do outro, nessa troca, né? Do outro, que essa peça estava constante, então ela te dava água, mas ela foi buscar alguma coisa. Ela foi buscar você, na verdade, no né? caso, Assim, é. no caso, Ela foi né? me preparando. É, E que é muito forte isso, né? E que você fica buscando. E que, ao mesmo tempo que era isso, mas tinha esse oculto que a peça inteira estava presente, né? Que era esse telefonema que não acabava, e que era aquele, se você sai, né? Com o casaco, sei lá, com a blusa, com o manto, e o cabelo todo arrumadinho, e você volta com ele todo rasgado, sujo, e não sei o que, e não cai a ficha, né? Então tem não. alguma coisa oculta ali, e aí começam os telefonemas daquele momento. Peraí, o que que ela foi lá fora? E ela volta rasgada, e você não deixa, né, a Palestina e a filha saírem. Né? E ela veio te buscar, mas você segurou ela para ela não sair. Então, em Sim, algum lugar você já sabia ou não sabia e você pede ajuda. Então você recebe essa ajuda. E aí sim, você fala o Cádiz, né? Então essa troca é importante, né? Esse culto, porque que a gente sabe, mas a gente quer receber, mas a gente não usa e finge que não viu, né? uhum, Que é o religioso dessa religação, dessa ligação, desse lugar constante, né? Que nos permeia. sim. Ai, que importante se tivesse mais escuta, mais respeito, mais compreensão. Você, como educadora, porque a Raquel também coordena aí a parte de educação aí na comunidade Shalom, existe existe algo que seja possível fazer aí para os jovens ainda trabalharem essa escuta, essa compreensão, os jovens da comunidade judaica em relação aos palestinos? Há algo que se faça, que se possa fazer para fazer nossa parte? A gente não sabe aquela história, essa guerra, se tem fim, se não tem fim, mas a gente pode fazer um pouco, né? Que é o que, por exemplo, esse grupo de mulheres fez de atravessar as Palestinas de alguma forma.
se arriscando? É uma pergunta que a gente, como equipe de educação, faz constante. Eu não sei se no momento, assim, como comunidade maior até para adulto, tem bastante trabalho de pensar em Israel, falar de conflitos, é um trabalho grande. Com a idade que eu trabalho, que são adolescentes, pré-adolescentes, a gente está trabalhando principalmente nos últimos 4 anos, depois de Covid, etc., a escuta maior. Então, não é necessariamente focada com comunidade judaica, palestina, terrorista. Nós estamos sentindo uma necessidade enorme, imensa, de uma escuta. A gente achou, o Brasil, né? Mas a gente achou, todo mundo viu, né? A nossa comunidade, a nossa sociedade é muito radicalizada, extremista em tudo. E uma dificuldade em ouvir o outro dentro da sua própria casa, seja seu Sim, irmão, seja seu primo, seja seu sim. tudo. Então, assim, o nosso foco agora é ensinar a ouvir na escola, porque eles estavam afastados dessa socialização, foi muito difícil. Ao mesmo tempo que não julgar, ter essa escuta sem crítica, né? Então, essa escuta saber, porque eles são bombardeados com mídia, com WhatsApps, com esses memes, e tudo é engraçado. Então, assim, não, você tem que escutar, mas você tem que escutar, entender criticamente. Então, o que você pensa, o que você acredita e o que tá, escuta o que o outro está te falando, Uhum. né? Com respeito. Então, antes de já pensar em guerras em Palestinos, a gente está sentindo necessidade desse trabalho primeiro. E a gente acredita que esse trabalho primeiro vai, assim, porque o educador é um idealista, né? E a gente acredita que esse trabalho primeiro vai levar a, né, a entender depois posturas sejam ambientais, sejam Uhum. posturas de ativismo social voluntário, sejam Uhum. porque eles estão tão alienados que tudo é engraçado, que tudo está valendo, que é assustador. Eu estou É já há 40 difícil. anos em educação e eu nunca vi uma geração tão despreparada como a que está agora. Ah, eu acredito. É a geração do toque, né? Do rápido, do pronto, do eu não preciso pensar, eu não preciso, porque já está lá, já está pronto. Nós já temos a inteligência artificial, é uma preocupação, né, da humanidade em melhorar os robôs e deixando os seres humanos cada vez menores, parece, não sei. É Então, o assustador. influencer pensa para mim, né? Que não pensa também, né? Mas exatamente É, o que ele fala que pensa já tá bom. Vou seguir eu vou ele, e pronto. escolher exatamente o meu influencer. E se minha mãe não concorda com o influencer que eu escolhi, minha mãe é uma ignorante, porque o meu influencer tem 7 milhões de seguidores. Quem é minha mãe para É. discutir com aquele influencer que eu segui, né? Então, Sim, é assim uma outra lógica. que a gente entende também que ele acha que o que tem 7 milhões de seguidores sabe mais e é mais importante, porque aquela empresa vai dar o trabalho para esse cara que tem os milhões de seguidores. Porque está acontecendo isso em muitos setores. Então, você já Então, pensou num eles entendem que o importante é isso, então. E aí você pega um conflito religioso, um conflito, qualquer guerra que seja, né? Então, o que está acontecendo agora, Ucrânia e Rússia, né? Tem uma história por trás, né, da Ucrânia, tem uma história. O pessoal não está nem aí. Por que que Não isso não é sabe nada. problema para ninguém hoje? E a gente está Não, tocando a nossa vida. Tem uma como se guerra nada. que
literalmente tem um botãozinho de bomba atômica ali na mão Sim. dos dois lados, que pode acontecer agora, né? Que nos ameaça a todos. E essa direção não tem a menor noção. Ah, é porque os russos são do mal, a Ucrânia é do bem, né? Não tem do mal, não tem do bem, não tem, né? Mas tem que entender o que As está pessoas têm assim, têm acontecendo. essa necessidade de ser de um lado, né? Então, vocês são os malvados ou vocês que são os bonzinhos, eu quero ficar aqui do lado dos bonzinhos e sem Se o saber Jornal direito. Nacional falou, ou eu sou a favor ou eu sou contra. Eu não Isso. gosto ou eu gosto do Jornal Nacional, porque é da É Globo. isso, é isso. Gente, Estamos nessa polarização tão difícil, né? Por isso que é tão então é isso. importante o trabalho que vocês É, fazem aí, enfim, é em casa, escutar. Primeiro é isso, é escutar, é você se conhecer, saber o de que você verdade, gosta, o que né? você acredita, vai estudar, escuta. E assim, por exemplo, essa semana a gente está muito trabalhando essa coisa meio. Até eu trouxe o Pequeno Príncipe, e o aluno de 3 anos falou assim: mas eu nunca li o Pequeno Príncipe. Eu falei, então, assim, Pequeno Príncipe é básico, como assim? E aí, assim, aquela coisa de você é responsável pelo que cativas, e aí eu mudei assim: você é responsável pelo que você sabe. Se você sabe, você conhece, você tem consciência. Na adolescência, a maturidade faz você tem que agir pelo aquilo que você tem consciência. Não existe adolescência, né, desconectada, né? O bonito da juventude é essa passionalidade, né? Sim. Essas bandeiras, é de ser jovem, é Ter você. Eu nunca. ideologia, Ideologia, devoção é você. santa. Depois você vê que você fez um monte de besteira e você não acredita mais em nada que você acreditava quando você tinha 18 anos. Tá no jogo, mas você acredita e você luta pelo que você acreditou, né? Uhum. Eles não acreditam em nada, então eles não saem do sofá. Então, essa escuta do que o teu autor preferido falou, E que perigo isso, porque são pessoas tão vulneráveis. Chega qualquer líder aí, qualquer influencer, né? é. E já ganha o Então, assim, rebanho. então, muito antes de estar no Israel-Palestina, porque senão eu corro o risco de me tornar esse influencer, e eu não quero que eles pensem igual a Uhum, mim nesse conflito, porque eu entendo que é um conflito de todos os lados certos, não tem nenhum lado uhum, errado, uhum, uhum. né? E essa é a complicação, senão não era conflito, não era fácil resolver. Sim. Mas Mas eu é adorei como milenar. você como começou falando, que se é conflito, não é religião. E é isso, meu. É isso, porque Né? religião é outra coisa. Espiritualidade é outra coisa. Você tava falando, né, que eu estava em Israel durante a peça. Eu estava Sim. fazendo um curso num instituto bastante renomado, muito interessante em Jerusalém. É um instituto judaico, mas pluralista. E uma dos professores desse instituto chama Hana Fatou. É uma ativista palestina que mora em Jerusalém e é uma professora do board desse instituto que eu estava estudando. E eu fiz, né, eu fui numa palestra dela e depois eu fiz um passeio que ela levou a turma, assim, foi muito interessante essas Nossa, eu duas imagino. oportunidades que eu tive com ela. E uma das falas dela, assim, provocações, assim, muito pertinentes, muito boas, ela falou assim, só tinha rabinos nesse curso que eu estava, ela usou uma das frases do hino de Israel, que chama A Esperança, né? E que Aqui, fala, né? olha, o Atikva, e fala assim, olha, foi um sonho de 2000 anos retornar para esse lugar, né? Liot Alpaim, né? E ela fala assim, vocês sonharam 2000 anos retornar para essa terra. Nós estávamos aqui esses 2000 anos e não sonhamos em receber vocês aqui. Que tal a gente sentar para conversar? Então, Puta assim, como merda. uma provocação, assim, né? Muito pertinente, muito legal. E aí, esse passeio que ela levou
né? O título do passeio era usando também dessa frase do hino israelense, que fala assim, que falou Belibá Roma, né? O Belibá Roma. Não, é da outra música que é Yerushalayim Shel Zahar, que Yerushalayim Shel é Zahar, Jerusalém, Melibah Roma, Yerushalayim. Tá. né? Que fala, e no seu coração tem um muro, e se refere ao muro das lamentações, né? Então ela fez um passeio e falou assim, com esse título, e no seu coração tem um muro, só que esse muro era o muro que divide a cidade, aquele muro de concreto. E a gente foi andando esse muro todo e vendo a diferença entre os dois lados da cidade e conversando e conhecendo mulheres, só mulheres, que viviam do outro lado do muro e não o lado que eu costumo visitar e fazer curso quando eu estou, do outro lado. Então, qual era a experiência de passar os checkpoints, que na peça é citado, comemorar do lado de lá. E assim, a gente ouvia assim, paga o mesmo IPTU, né? Paga o mesmo imposto que paga do lado. Então, você tem 10 metros de distância de um lado do muro para o outro, o imposto é o mesmo, a municipalidade é o mesmo, o prefeito é o mesmo, né? E de um lado você tem coleta de lixo regular, de um lado você tem a distribuição de água regular, de um lado você tem o asfalto regular, de um lado você tem escolas municipais boas, do outro lado você não tem nada disso. E você anda pelo muro, ou você chega em lugar que você tem mais alto, que você consegue olhar 10 metros para frente, e você vê isso. E aí você vê uma mãe de família e fala assim, então, como é? Eu não tenho nada contra Israel, eu não tenho nada contra judeu. Eu tenho contra ocupação, porque a ocupação me dá esse tipo de condição de vida. E Uhum, eram senhoras da Al-Fatah, né? E eu uhum. acho, assim, esse diálogo importante. Sim. Não acho que bomba, não acho que violência, não acredito que levando mais para o extremo a gente vá Chegar num acordo, avançar chegar num acordo. nesse acordo de paz mesmo, né? Agora ouvindo, olha, se vocês não continuar fazendo isso, vocês não podem esperar a minha colaboração, meu amor, a minha, né, que eu vá votar, porque eu pago imposto, eu faço, então eu voto. Você não pode esperar que eu vá votar em alguma coisa que não seja no meu Para interesse. mim, Então, eu vou levar 20 anos, eu vou levar 30 anos, mas eu vou acabar com o seu país. E é o que a gente está vendo hoje em dia em Israel. Então, sim. não precisa ser conflito religioso. Mas o que Não, que a gente está vendo hoje, a situação real, porque é isso que está acontecendo. Então, a reação dos que estão no governo estão vendo que estão perdendo, porque estavam achando que iam se garantir com guerra, sim. então estão mudando as leis. Então já não vai mais ter democracia, vamos fazer ditadura. Por que não dá para fazer peso e medida? Porque somos humanos, somos imbecis, não acreditamos em Deus. É uma pena. Eu achei que teria sido diferente, com tantas paralisações e, enfim, passeatas, né? Eu achei que, enfim. Mas, enfim, seguimos e na fé, né? Na Tá? esperança. Eu acredito, por isso eu acho que a gente mobilizado e todo esse povo que foi para passeata, e todo esse povo que acampa em frente ao parlamento, todo esse povo que não desiste, está na 36ª semana seguida de manifestação e vai fazer até o fim desse governo. De novo, eu não sei quanto é fé no sentido ortodoxo, né, da palavra religião, mas é Uhum, fé no sentido assim, eu sou responsável pelo que eu acredito. uhum, Eu acredito, eu tenho que fazer.
tudo que eu acredito exige de mim uma ação. Uhum. Então, se eu acredito que a democracia, se eu acredito que esse respeito, eu tenho que derrubar esse governo que não acredita. Então, eu vou lá para frente do parlamento, e esse é um outro tipo de guerra. Sim, E é sim. essa guerra hoje que está acontecendo, e tanto que ela é percebida, tanto que tem todos os palestinos estão indo junto para os protestos, estão fazendo junto as falas, os discursos, e esse é o primeiro verão em, né, várias Uhum. décadas que não tem nenhum ataque terrorista em Israel, Entendi. né? Porque eles Por- entendem que o caminho agora da sociedade também tem outras questões, mas Uhum. também tem essa, também tem essa. Uhum. Uhum. Né? Tem a questão que é mais fácil deixar os judeus se Entre eles matarem ali. entre eles do É, que jogar uma bomba, que também é uma tática de guerra, mas também se manter a democracia para mim também é melhor para a eles gente, né? é, Para todo mundo, enfim. para todo mundo, enfim. Também tem a fé deles, a gente tem que continuar aqui. Também tem gente de boa fé em todos os lados, Sim, né? sim, sim. Tem gente de boa fé em todos os lados. Raquel, eu poderia ficar horas conversando, ouvindo você. É tão bom, é tão bom. Que saudades de te ouvir mais de perto aí. Muito gostoso. Muito obrigada por ter participado aqui com a gente. E a gente vai voltar com a peça, aí eu te aviso, que aí de repente pode chamar o pessoal aí para assistir. Ainda não sei quando, mas voltaremos. Tá Aí bom? eu vou de novo. Beleza. Contem Eva, comigo. tá bom então. Muito Obrigada. Contem obrigada. comigo. Beijo. Beijo, Tchau. shalom.